Língua Portuguesa, Avaliação 3, capítulo 6 e 7. Discurso. O discurso é a prática humana de construir textos, sejam eles escritos ou orais. Sendo assim, todo discurso é uma prática social. Em um texto narrativo, o autor pode optar por três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso direto livre. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Por exemplo, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Aqui você percebe, né, que o narrador ele abre espaço para a fala do personagem. Podemos perceber isso também através do travessão, que indica a fala do personagem. Já no discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo suas palavras. Por exemplo, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar, cumprimentou e perguntou quem estava falando. Já no discurso indireto livre, há uma fusão dos dois tipos de discurso, direto e indireto, ou seja, há intervenções do narrador bem como da fala dos personagens. Por exemplo, o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Preposição. A preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, donde geralmente o segundo termo subordina o primeiro. Aí nós temos combinação, contração e crase. O, o importante é notar que algumas preposições podem aparecer combinadas com outras palavras. Assim, quando na junção dos termos não houver perda de elementos fonéticos, teremos uma combinação. Por exemplo, o ao é a combinação do a mais o. Aos é a combinação do a mais os. Aonde é a combinação do a mais aonde. Por conseguinte, quando da junção da preposição com outra palavra houver perda fonética, teremos a chamada contração. Por exemplo, do é a contração de di mais o. Dum, contração de di mais um. Desta, contração de di mais esta. Nó, contração de em mais ó. Neste, contração de em mais este. E nisso, contração de em mais isso. Por fim, toda fusão de vogais idênticas forma uma crase. O acraseado surgiu a partir da contração da preposição a mais o artigo a. Já o pronome aquilo, craseado, surgiu a partir da contração da preposição a mais a primeira vogal do pronome aquilo. Tipos e exemplos de preposições. Preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado. Preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Figuras de linguagem. Nós temos a metáfora e a comparação. A metáfora, ela é um tipo de comparação, mas que nós denominamos de metáfora. Como mostra a definição, ela diz o quê? Que a metáfora é uma figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra ou expressão com o sentido de outra com a qual é possível estabelecer uma relação de analogia. Por exemplo, minha prima é uma flor. Você vê que nessa frase está havendo uma comparação.
da prima com a flor, mas no sentido de que, querendo dizer que ela é bonita, que ela é delicada, que ela é cheirosa. Já a figura de linguagem comparação acontece quando é estabelecida entre palavra ou expressões uma relação comparativa explícita, marcada pela presença de termos como, o assim como, o tal como, o igual a, o que nem, entre muitos outros. Por exemplo, minha prima é como uma flor. Nessa frase, você já vê a presença do conectivo como, que vai justamente explicitar, né, essa comparação da prima à flor. E esse conectivo é que vai fazer ou dar a diferença em relação à metáfora, né? Quando não tem o como, metáfora. Quando apareceu o como dentro da frase, comparação. Vamos ver agora um pouco sobre conjunção. O que é a conjunção? É a palavra que liga duas orações ou termos de mesma função na oração. Quando a conjunção exerce seu papel de ligar as orações, estabelece entre elas uma relação de coordenação ou subordinação. Classificam-se as conjunções coordenativas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As conjunções coordenativas aditivas indicam uma relação de adição à frase. Unem palavras de mesma função sintática. São elas o i, o nem, o mais também, como também, além de, disso, disto, daquilo, quanto, depois de tanto, bem como e etc. Por exemplo, comi e fiquei satisfeito. O i faz essa ligação entre a palavra comi e fiquei, que tem idêntica função, dando essa ideia de soma, de juntar, de adicionar. Outra conjunção é a coordenativa adversativa, que indicam uma relação de oposição, bem como de contraste ou compensação entre as unidades ligadas. Também pode gerar um sentido de consequência a algo dito anteriormente. São elas: mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, se não, não obstante, contudo e etc. Antes dos nexos adversativos, a vírgula é obrigatória. Por exemplo, o carro bateu, mas ninguém se feriu. Você vê que o mas aí dá essa ideia de oposição, né? O carro bateu, é de se imaginar logo que alguém saiu ferido. Só que o mas deu essa oposição, mas ninguém se feriu. Conjunções coordenativas alternativas. Como seu nome indica, expressam uma relação de alternância, seja por incompatibilidade dos termos ligados ou por equivalência dos mesmos. São elas ou, só o ou, ora, já, quer e etc. Por exemplo, ou eu ou ela. Você vê que aí há uma escolha, há uma alternativa, certo? Conjunções coordenativas e explicativas expressam a relação de explicação, razão ou motivo. São elas que, porque, por enquanto, pois antepostas ao verbo. Por exemplo, ele não entra porque está sem tempo. Então, está explicando. O porquê aí está explicando. Por isso, chamada de explicativa. Conjunções coordenativas conclusivas indicam relação de conclusão. São elas, pois, postas ao verbo, logo, portanto, então, por isso, por conseguinte, por isto, assim e etc. Exemplo: ele bebeu bem mais do que poderia, logo ficou embriagado. Então você vê que o logo aí dá essa ideia de conclusão.